Enem 2009 cancelado, prova de Ciências da Natureza, questão de número 36. Pilhas e baterias são dispositivos tão comuns em nossa sociedade que, sem percebermos, carregamos vários deles junto ao nosso corpo. Elas estão presentes em aparelhos de MP3, relógios, rádios, celulares, etc. As semi-reações descritas a seguir ilustram o que ocorre em uma pilha de óxido de prata. Pode-se afirmar que essa pilha... Vamos dar uma olhadinha nas alternativas propostas? Batendo o olho, nós veremos que os conceitos de ânodo, agente oxidante, reação da célula e fluxo de elétrons serão cobrados nessa questão. Vamos relembrar algum desses conceitos? Bom, primeiramente aqui nós temos então as duas semi-reações apresentadas na questão. Temos que lembrar que a semi-reação que libera elétrons para o meio, ou seja, aquela que apresenta elétrons do lado dos produtos, é chamada de oxidação. Por outro lado, a semi-reação que recebe elétrons para acontecer, tem elétrons do lado dos reagentes, é aquela reação chamada de redução. O eletrodo onde acontece o fenômeno da oxidação é chamado de ânodo ou anodo. Por outro lado, o eletrodo onde ocorre a redução é chamado de cátodo ou catodo. O eletrodo que sofre oxidação, ele é chamado de agente redutor. Por quê? Ele sofre oxidação, mas promove a redução do outro par, que no caso é o óxido de prata. Então, o agente redutor sofre oxidação e promove a redução do outro. Da mesma maneira, o óxido de prata é um agente oxidante, uma vez que ele vai sofrer redução e proporciona a oxidação do outro par. Se checarmos o número de oxidação dos componentes, veremos que na oxidação esse número aumenta e na redução ele diminui. Então, nós temos o zinco, cujo número de oxidação é 0, ele passa para mais 2 ao término da reação, enquanto que a prata com NOx mais 1 diminui para 0 e por isso chama-se redução. Então, na oxidação o NOx aumenta e na redução o NOx diminui. Agora sim podemos dar uma olhadinha nas alternativas propostas. Item A. É uma pilha ácida. Bom, para que seja uma pilha ácida, nós devemos ter a presença de H+, e não OH-. OH- confere uma característica alcalina, ou seja, o item está incorreto. Item B. Apresenta o óxido de prata como ânodo. O óxido de prata nós já qualificamos como cátodo, porque é nele que ocorre o fenômeno da redução, não como ânodo. Item, então, incorreto. Item C. Apresenta o zinco como agente oxidante. O zinco vai sofrer oxidação e, portanto, ele vai ser o nosso agente redutor e não nosso agente oxidante. O item C também está incorreto. Item D. Tem como reação da célula a seguinte reação, e ele propõe uma reação. O que vem a ser a reação da célula? A reação da célula é a somatória entre as duas semi-reações devidamente balanceadas. Vamos dar uma olhadinha? Então, aqui nós temos as duas semi-reações sendo somadas, porém, anteriormente foi necessário, então, balancear as semi-reações. Se nós temos 2 hidrogênios no produto, temos que ter 2 no lado dos reagentes. Então, foi necessário colocar um 2 aqui e, por outro lado, um 2 aqui embaixo também, na frente do OH- da semi-reação de baixo, uma vez que temos 2 hidrogênios no lado dos reagentes. Fazendo a somatória dessas duas semi-reações, podemos verificar que 2 OH- na primeira equação entram, enquanto que na segunda equação são liberados 2 OH-, ou seja, o balanço é de 0. Podemos cancelar 2 OH- com 2 OH-. Da mesma maneira, água sai na primeira equação e água entra na primeira equação. Podemos cancelar 1 mol de água com 1 mol de água. Do mesmo raciocínio, podemos fazer com elétrons. 1 mol de elétron entra, 1 mol de elétron sai. Podemos cancelá-los também. E ao término, fazemos a somatória matemática. 1 mol de zinco no estado sólido, mais 1 mol de óxido de prata no estado sólido, formando 1 mol de óxido de zinco no estado sólido e 2 mols de prata no estado sólido. Ou seja, a equação proposta aqui para a célula está correta. O item D, então, está correto. Vamos dar uma olhadinha no item E. Apresenta fluxo de elétrons na pilha do eletrodo de óxido de prata para zinco. Ou seja, elétrons saem do eletrodo de óxido de prata para o de zinco. É isso que acontece? Não, né? O óxido é o eletrodo de zinco que libera elétrons para o cátodo, e não o contrário. No eletrodo de zinco, há liberação de elétrons para o próximo eletrodo, que é o óxido de prata, e não o contrário. O item E também está incorreto. Assim, a resposta da questão é o item D e a questão está encerrada.